O que eu tenho na mão é o híbrido mais poderoso de console portátil, tablet e PC. Este pequeno dispositivo possui 64 GB de memória dupla taxa de transferência de dados, 5 ultra rápida, 4 TB de SSD, um processador de 12 núcleos que, em testes single-core, supera até mesmo o Intel Core i7-12700K de desktop e, curiosamente, se iguala ao lendário i9-12900K. E pensar que até pouco tempo atrás, esses processadores eram o sonho de todo gamer. Este supera os outros em desempenho e consome bem menos energia. Algo assim facilmente substitui muitos computadores de mesa e cabe na mochila. Nesta análise, você vai descobrir tudo o essencial sobre este dispositivo. Vou testar o desempenho em vários perfis de energia, conferir a duração da bateria e comentar seu uso como desktop. Mais importante, vamos falar sobre conforto e ergonomia do GPD WinMax 2. Assim, vou responder a pergunta que muitos têm: o que funciona melhor na prática? O formato de um pequeno laptop com gamepad embutido ou um tablet maior com controle destacável? Aqui é o Pauel e você está assistindo ao canal TechManiac HD. Seja bem-vindo! O Shesum Pro vem em duas embalagens, cujo design já mostra seu foco gamer. A caixa menor traz um manual conciso e duas partes do controle, seguindo o clássico layout dos consoles Xbox. Na caixa também foi colocado um direcional adicional, o que é um gesto bacana caso o que vem de fábrica não nos agrade. Ao abrir a caixa maior, nossa atenção é imediatamente atraída pela enorme tela do dispositivo, mas primeiro vamos conferir o que está embaixo dela. Aqui temos um carregador compacto de 100W feito para ele, junto com um 120 cm com revestimento. Com ele, você vai carregar rapidamente o X1 Pro e todos os seus outros dispositivos. Ótimo, porque agora, em viagens, basta levar apenas esse carregador. Uma pena que o fabricante envie o aparelho só com adaptador polonês. Após removê-lo, pode conectar em tomadas chinesas, mas para britânicas e outras será necessário comprar adaptadores. Vamos remover a película protetora, ligar o aparelho e falar sobre as especificações técnicas. O coração do aparelho é o topo de linha entre os chips móveis, o AMD Ryzen Inteligência Artificial 9HX370. É uma unidade de 12 núcleos e 24 threads com a mais recente placa gráfica integrada Radeon 890M, baseada na arquitetura RDNA 3.5. Está entre os melhores do segmento de handhelds e PCs ultracompactos em 2025. Na configuração testada, o processador trabalha com 64 GB de RAM, frequência padrão de 7.500 megatransfers por segundo. Apesar de exceder as necessidades dos jogos, essa capacidade evidencia a ambição do dispositivo como estação de trabalho. Também está disponível a variante X1 Pro com 32 GB de memória RAM, sendo uma alternativa mais acessível em termos de preço. O fabricante equipa o dispositivo com um SSD NVMe da marca Acer N7000. Aqui também podemos escolher entre as versões de 1, 2 e 4 TB. No meu exemplar de 4 TB, os benchmarks sintéticos mostram taxas de transferência excelentes. Na prática, jogos e sistema carregam muito rápido. Levando em conta o formato e o tamanho do dispositivo, eu me arrisco a dizer que, em termos de portas e conectividade, está à altura de um topo de linha. Duas portas USB 4 com uma largura de banda de 40 Gbps não são apenas uma obrigação. Transferência rápida de dados com dispositivos externos e conexão de dois monitores. Pode ser uma tela 4K de 120 Hz ou uma de 8K a 60 Hz. Ou, como neste caso, um monitor gamer 240 Hz e resolução 1440p. Essas portas transmitem imagem e energia simultaneamente. À direita há uma porta USB tipo A de 10 GB. Fico feliz que o fabricante a incluiu. Sempre é útil como um mouse gamer ou impressora. Ao lado há um leitor de cartões micro SD. Aqui vai uma curiosidade. O fabricante se orgulha de oferecer suporte ao padrão Ultra High Speed 2, o que teoricamente permite transferências de até 312 MB por segundo. Por outro lado, a porta Oculink escondida sob a tampa é o verdadeiro trunfo deste modelo. A largura de banda de 64 GB por segundo é ideal para conectar, por exemplo, placas de vídeo externas. Recentemente testei uma dessas no canal. Com esse modelo, ela transforma um tablet discreto em uma estação de trabalho poderosa. Mas ainda vamos falar sobre isso. Bem ao lado dele, uma entrada mini jack para fones de ouvido ou alto-falantes com fio. Quando se trata de conectividade sem fio, temos o Wi-Fi 6 e aprimorado e o Bluetooth 5.2.
Na parte inferior, há apenas a conexão magnética Pogo Pin para o teclado. Na borda superior esquerda do dispositivo, há um botão de energia plano com LED de duas cores. Superior com luz de LED embutida de duas cores. Ao lado estão os botões de volume, facilmente identificáveis pelo toque. Curiosamente, o funcionamento deles é o oposto do que seria intuitivo. Na verdade, faz sentido usá-lo na orientação vertical. Na horizontal, o lado esquerdo aumenta e o direito diminui o volume. É um detalhe que pode surpreender, principalmente porque é nessa posição que o aparelho será mais usado. Na frente da borda direita, há um botão com um LED. Por padrão, ele inicia um app dedicado, mas explicarei os detalhes depois. Acima da tela, há uma câmera embutida na parte frontal. Ela pode não ter qualidade excepcional, mas é suficiente para videochamadas. O principal é que ela é totalmente compatível com o Windows Hello. Na prática, isso significa que, após uma configuração inicial, basta olharmos para o dispositivo e ele irá desbloquear e nos conectar ao sistema automaticamente, sem precisar digitar senha ou número de identificação pessoal. É uma função conveniente que facilita o uso diário do aparelho, mas pela minha experiência admito que não funciona perfeitamente. Talvez por isso o fabricante ofereça uma segunda opção de biometria, bem melhor. No botão de energia foi integrado um leitor de impressões digitais rápido e muito mais confiável, que é simplesmente uma maneira melhor de desbloquear o X1 Pro. O peso é essencial para o conforto e, apesar das especificações oficiais serem um pouco diferentes, minhas medições mostram que este tablet pesa 801 gramas. Quando conectamos as duas partes do controle, o peso no modo portátil sobe para quase 940 gramas. E se adicionarmos ainda o suporte magnético, o conjunto ultrapassa a barreira psicológica de 1 kg, chegando a 1071 gramas. Essa informação é essencial e será retomada ao tratarmos de ergonomia. O dispositivo é feito principalmente de vidro e alumínio. Esses materiais oferecem rigidez e sensação de equipamento premium. Os elementos menores, como tampas de portas, são feitos de plástico ou borracha, o que é prático para amortecimento e vedação. O gabinete é compacto e sólido. Não há folgas ou rangidos e também não há flexões preocupantes. No design, o destaque é a traseira do aparelho. O fabricante optou por um estilo gamer, mas eu diria que é uma versão sofisticada. Visualmente, ele se aproxima mais da linha Republic of Gamers da Asus do que de designs chamativos. O padrão agressivo de perfuração destaca a entrada e saída de ar do ventilador. Esses elementos são funcionais e o vidro extra sobre os LEDs é apenas estético. Especificação e design são uma coisa, mas é só no uso diário que dá para verificar se realmente é agradável usar um dispositivo assim. Para navegar em conteúdos ou assistir a filmes, o X1 Pro funciona perfeitamente. Ótimo companheiro para viagens de carro ou avião. Pelo menos até o momento em que o peso e as bordas duras e afiadas começarem a incomodar. Depois de um tempo nessa posição, as mãos e os dedos começam a reclamar. Usar o controle transforma a experiência. Remova as tampas laterais e deslize as duas metades do controle nas trilhas. Sem instalação ou etapas extras, o mecanismo é seguro e não se solta sozinho. Remover o controle exige soltar a trava traseira. Sem ele, até tirá-lo da mesa é difícil. Com ele, já surge um espaço confortável em baixo, resolvendo o problema. Até navegar na internet deitado ou mexer no Windows fica mais agradável. No modo retrato, apoie o dispositivo no peito para aliviar um pouco as mãos. Mas será que jogar assim é confortável? Tenho que dizer que sim e não. Sentado ou semi-deitado, com os cotovelos apoiados, é bem confortável e permite jogar por horas sem cansar. Da mesma forma na mesa, mas deitado o X1 Pro não se sai muito bem. Após 10 a 15 minutos, as mãos começam a formigar e surge um desconforto que faz mudar de posição. Uma pausa curta ajuda, mas a próxima tentativa é ainda mais curta. Para comparar, o GPD WinMax 2 se sai muito melhor nessa situação específica. Como um laptop de 10 polegadas com controle embutido, permite jogar por horas deitado. O peso fica então apoiado no peito e a tela inclinada fica acima do controle, então não é preciso dobrar muito o pescoço. Preparei um material separado sobre esse equipamento. O link está na descrição. É um concorrente muito forte do X1 Pro, mas recomendo que vocês conheçam ele só depois de assistir a esta análise completa. Dessa forma, vocês terão uma visão dos dois aparelhos e será mais fácil decidir qual atende melhor às suas necessidades.
Voltando ao assunto, o kit inclui um suporte magnético de couro que permite posicionar o tablet na vertical ou apoiá-lo em um ângulo confortável. Ele também tem uma função de proteção, protegendo o painel traseiro contra arranhões. É verdade que adiciona um pouco de peso e espessura, mas em troca oferece muita praticidade, tanta que eu mesmo continuo usando o tempo todo. Como já disse, usar o dispositivo como tablet não é muito confortável. O suporte Kickstand muitas vezes salva a situação quando preciso fazer algo no Windows. Já que falamos de trabalhar no sistema Microsoft, vamos falar do teclado. No início, achei que não precisava dela, já que no Windows posso usar o toque e o teclado virtual. Pois é, mas isso é só na teoria. Na prática, depois de alguns dias, percebi que realmente queria muito ter. O Windows ainda não oferece a praticidade do Android para uso por toque. Se for só para jogar, até dá para aguentar, mas quando é preciso fazer algo diretamente no sistema, a falta de um teclado físico se torna uma grande fonte de frustração. Reconheço que esse teclado opcional é caro, mas não me arrependo de tê-lo comprado. Depois de conectar, ela funciona imediatamente. Além disso, serve muito bem como proteção. Faz a tela apagar sozinha. As teclas têm curso baixo, mas perceptível, e são retroiluminadas. Claro que não é o mesmo conforto de digitação de um teclado de tamanho normal, mas para um trabalho rápido, esse teclado é perfeito. Também há aqui um touchpad bastante grande e preciso. No entanto, preciso mencionar uma coisa um pouco irritante relacionada ao touchpad. Se você costuma tocar no touchpad enquanto digita e o cursor se move, é natural buscar uma opção para desativá-lo no sistema. E aí vem a surpresa, porque o Windows simplesmente não reconhece esse touchpad nas configurações, então não é possível desativá-lo por esse caminho. Felizmente, o fabricante previu esse problema e nos deu uma solução dedicada. O atalho de teclado FN mais escapa, que ativa ou desativa o touchpad instantaneamente e de forma definitiva. Vamos falar sobre controle e, infelizmente, preciso ser brutalmente sincero. Ao pegar essas metades pela primeira vez, achei o produto muito barato e de baixa qualidade. O controle é surpreendentemente leve e o plástico de que ele é feito é, bem, simplesmente brega. Em comparação direta com o controle padrão do Xbox, dá para sentir imediatamente que o controle do X1 Pro está pelo menos 2 classes abaixo. Comparar com o controle Xbox Elite seria uma profanação. Minha primeira impressão foi realmente ruim, mas então eu simplesmente comecei a jogar com ele e, depois de 1 hora, no máximo 2, toda aquela impressão negativa e plástica simplesmente desapareceu. Acontece que, sob essa carcaça simples e barata, existe uma tecnologia realmente incrível. Tanto os analógicos quanto os gatilhos utilizam o efeito Hall e esse é o maior diferencial deles. Por isso não há atrito, tudo opera com ímãs e o controle é muito preciso. O mais importante é que essa tecnologia elimina o maior pesadelo dos jogadores, o drift do analógico. Esse controle daqui a 1, 2 ou 5 anos deve ser tão preciso quanto quando saiu da caixa. O tablet em si é um equipamento pesado. Pode-se dizer que é realmente uma fera em termos de desempenho. Esse tablet tem, acreditem, componentes mais potentes do que muito computador desktop gamer de 20 kg. Por isso, eu reduzo ao máximo possível. O controle é um compromisso consciente dos engenheiros. A ideia era reduzir ao máximo o peso do conjunto e não adicionar mais gramas a um kit que já é pesado, afinal quase 1 kg. Minha opinião teve uma trajetória interessante, começando com "af, que porcaria", até chegar em "ok, entendi qual era a ideia". E é exatamente por isso que quando você está jogando, o controle simplesmente faz o que tem que fazer. Os botões A, B, X e Y têm clique agradável, perceptível e pouco barulhento. Também preciso mencionar as vibrações e, infelizmente, aqui dá para sentir mais um compromisso. Foram usados aqui motores ápticos padrão, bem simples. As vibrações cumprem seu papel, mas soam planas e zumbidas. Elas não têm a precisão e profundidade dos controles do PlayStation 5 ou Xbox. Esse é outro elemento que no começo pode aumentar a sensação de algo barato, mas assim como o peso, com o tempo simplesmente paramos de prestar atenção nisso. O fabricante também incluiu detalhes agradáveis. No lado direito, logo antes do botão Start, encontramos um botão dedicado que imediatamente chama o teclado virtual. Isso é absolutamente genial em jogos que de repente pedem para digitar um nome, personagem ou senha. Em vez de se incomodar com atalhos do sistema, um clique resolve o problema. É algo pequeno, mas facilita bastante, especialmente sem teclado físico.
Cada metade do controle possui um botão extra programável na parte de trás. Podemos atribuir qualquer função ou macro a ele. Essa é uma opção conhecida dos controles da empresa Pro que oferece uma vantagem real. Imagine jogar um jogo de tiro. Vocês podem atribuir o pulo ao dedo anelar, assim não precisam tirar o polegar do analógico direito, que é responsável por mirar. Em jogos de ação, esse é o lugar ideal para esquivar ou usar um item, mantendo total controle da câmera. Em jogos de corrida, você pode usá-los para trocar de marchas no câmbio manual e, novamente, não perde o polegar do controle do veículo nem o dedo do acelerador. É um detalhe pequeno que realmente muda o jogo e mais uma prova de que, apesar da minha primeira impressão ter sido realmente negativa, esse controle foi muito bem pensado para jogadores exigentes. Além disso, o controle também possui um giroscópio de 6 eixos embutido. Isso significa que podemos usar a mira por movimento em jogos que suportam esse recurso. Para muitos fãs de jogos de tiro, isso é um grande divisor de águas. Ele funciona com precisão e é um ótimo complemento que aumenta ainda mais o valor desse controle aparentemente simples. Já que isso também é positivo, com certeza vocês vão gostar de saber que um dos pontos mais fortes desse dispositivo é a tela. Esse painel de quase 11 polegadas, resolução de 1560 por 1600 pixels e taxa de 120 Hz. Ideal para jogos móveis, pois combina alta taxa de atualização com bom tempo de resposta do painel. Mesmo em cenas muito dinâmicas, não percebi aquele borrão irritante ou ghosting, o que mostra a alta qualidade do painel utilizado. E quanto à tecnologia Variable Refresh Rate, infelizmente o X1 Pro não possui essa tecnologia. Levando em conta a faixa de preço mais alta desse equipamento, isso é uma grande decepção e um ponto negativo claro. Felizmente, esse é um dos poucos defeitos desse display que, fora isso, é sensacional. O brilho já está em um nível muito bom. 30 nits ainda pode não ser suficiente para jogar em um dia ensolarado na praia, mas em casa queima os olhos. Eu normalmente mantenho o brilho em torno de 15 a 20%. Quando jogo em um ambiente claro, 35% de brilho geralmente é o máximo para mim. O principal são as cores, que aqui são lindas, vivas e bem saturadas. A paleta sRGB cobre 138% aqui. É um dispositivo móvel que, em reprodução de cores, saturação e taxa de atualização, supera muitos monitores gamers. Na verdade, não é um diodo emissor de luz orgânico, mas visualmente quase se iguala a ele. Isso se deve ao silício policristalino. Os painéis dessa tecnologia também são mais econômicos em energia, mas sua fabricação é mais complexa e cara que a de monitores convencionais. Esse menor à esquerda na minha mesa é justamente um diodo emissor de luz orgânico. Vocês também já puderam vê-lo no meu canal. É o diodo emissor de luz orgânico de 240 Hz com o melhor custo-benefício disponível hoje. Aqui, mesmo com 25% de brilho, o X1 Pro é mais brilhante do que ele e, em termos de profundidade de cores ou até mesmo de preto, não fica muito atrás. Uma boa imagem é importante, mas sem um bom som, a imersão nos jogos não é completa. Então, como sou o One X Player X1 Pro em 2 palavras? Surpreendentemente bem. Em ambos os lados, na parte inferior, foram colocados alto-falantes que foram ajustados em colaboração com a empresa Harman. E dá para perceber isso mesmo. O som é limpo e potente. O palco estéreo é amplo e bem definido. Claro, não chega ao nível de bons fones de ouvido over-ear, mas para transdutores tão pequenos embutidos em um tablet, o resultado é mais do que satisfatório. Trocar para o GP da WinMax 2 foi um choque de qualidade para mim, no bom sentido. Vamos falar sobre o software, pois ter hardware potente não adianta sem um bom software para gerenciar, tornando toda a potência inútil. A base, é claro, é o Windows 11 Home totalmente legal e ativado. Essa é a maior vantagem desse dispositivo, mas ao mesmo tempo também é sua maior desvantagem. Isso nos dá acesso ilimitado. Podemos instalar qualquer jogo de qualquer launcher aqui. Steam, Epic, GOG Game Pass e qualquer emulador ou programa de trabalho. Isso é um computador completo nas nossas mãos. A desvantagem é que o Windows ainda não está totalmente adaptado para toque e controle em telas pequenas. E é aí que entra o segundo protagonista desta história. É o aplicativo One X Console, um centro de comando dedicado que serve como uma ponte entre o jogador e o sistema. Acessamos suas funções principais pressionando o botão Turbo na borda direita da tela. Ao pressioná-lo, aparece um menu prático e completo que é absolutamente essencial durante o jogo.
É daqui que, sem sair do jogo, podemos alterar rapidamente os parâmetros mais importantes. Quer aumentar o tempo de uso da bateria? Você reduz o Thermal Design Power para 15W. Precisa de potência máxima para enfrentar um chefe? Sem problema. Aumente para 30V. Também acessamos rapidamente controles de ventilador, resolução, brilho e sobreposição de desempenho. Sim, meus queridos, sem complicações desnecessárias, sem configurações extras, basta clicar nesta opção aqui. E vejam, temos uma sobreposição que mostra o nível de carga, informações sobre o consumo total de energia do dispositivo, o tempo restante de jogo nesse perfil de energia específico, a carga e o consumo de energia do processador e da placa gráfica. Também podemos ver a quantidade de memória de acesso aleatório de vídeo utilizada, a quantidade de frames por segundo e até mesmo há espaço aqui para o horário atual. Não gostou da barra no topo? Sem problemas, mova para baixo. Essa solução é simples, elegante, intuitiva e extremamente útil. Talvez quem joga no console não ligue muito para isso, mas para a galera do PC, isso aqui é a cereja do bolo. O software do fabricante permite criar configurações personalizadas de Thermal Design Power e limites de clock da GPU. O app oferece um painel completo para mapear todos os botões, até os extras na parte traseira do controle. Também podemos ajustar a iluminação RGB, gerenciar nossa biblioteca de jogos, atualizar o software, incluindo a Basic Input Output System, e até mesmo mudar a quantidade de memória RAM dedicada para memória de acesso aleatório de vídeo. O dispositivo veio com 4 GB de memória de acesso aleatório de vídeo, mas 8 GB é o ponto ideal. Esse software nos dá controle total sobre essa fera e ainda reduz problemas do Windows. Antes de falar sobre o desempenho dos jogos, precisamos discutir os fundamentos: perfis de energia, comportamento de funcionamento e temperaturas. Esta sessão é para entusiastas, mas vou apresentá-la de forma simples. Se você é fã de hardware, vai gostar deste capítulo e provavelmente deixar um like. Se seu principal equipamento era um console, após esta sessão seu conhecimento vai crescer e você ficará mais animado para dar aquele joinha. Vamos testar um programa que, entre entusiastas de PC, ficou conhecido como vírus energético. Estou falando, é claro, do Furmark. Ele leva a placa de vídeo ao limite de suas capacidades e rodá-lo em um hardware que não está totalmente funcional pode resultar em queima da fonte de alimentação, queima da placa de vídeo ou de seus cabos e até mesmo em incêndio. O Furmark gera em tempo real uma cena 3D muito exigente, aquele característico donut pulsante renderizado com texturas grandes, alto nível de anti-aliasing e efeitos de sombreamento. Essa tarefa sobrecarrega quase todos os processadores de fluxo, unidades de sombreamento, memória de vídeo e o sistema de alimentação da GPU. Ao contrário dos jogos, que têm carga variável, o Furmark mantém um nível constante e máximo de demanda por poder de processamento e energia. Por isso, ele é ótimo para testar a estabilidade e desempenho do sistema de refrigeração. Permite detectar rapidamente problemas de temperatura, thermal throttling ou alimentação de energia. Por outro lado, é uma carga extrema e contínua. Nos jogos, esse tipo de carga, mesmo que aconteça, aparece apenas por um curto período. Passar nos testes do Furmark indica estabilidade do sistema gráfico e da alimentação de energia. Se o equipamento suportar, você lidará com qualquer jogo. Legal, mas como o One X Player Keyzone Pro se saiu nesse teste de fogo? Bem, o que posso dizer? Ele passou por isso sem o menor problema. No gráfico, reuni os dados principais de cada perfil de energia. De 4 a 30W, a barra azul mostra a média de quadros por segundo e a vermelha, a frequência do clock gráfico. Prestem atenção no que acontece no início da escala. Essa é a área dos maiores ganhos. A mudança de 4 para 7W indica grande avanço de desempenho. 44%. O próximo passo também impressiona. Aumentar a potência de 7 para 10W nos dá um 48% em quadros e de 10 para 12W, 36%. O último passo vantajoso, de 12 para 15W, ainda nos garante um aumento poderoso de desempenho, de 28%. Nesse período, cada 3 watts extras gera um grande ganho de fluidez. E agora vejam o que acontece em seguida. Aumentar a potência de 15 para 18W gera só 5% mais quadros por segundo. E o que tudo isso nos diz? Este teste nos dá uma conclusão muito clara. Se sobrecarregarmos apenas a placa gráfica, como faz o Furmark, colocar mais de 15 OK, talvez 18W nela já traz benefícios muito pequenos. Essa é uma observação importante, mas lembrem-se, isso se aplica apenas ao cenário em que toda a energia vai para a placa gráfica. Pois é, o Furmark não é um jogo.
Ele praticamente não sobrecarrega o processador, mas dá para dizer que ele massacra a placa gráfica com uma carga que é mais pesada e constante do que qualquer jogo disponível no mercado. Lá, o processador também entra em ação e o perfil de energia que configuramos alimenta ambos os componentes ao mesmo tempo. Fornecer mais energia permite frequências bem mais altas nos núcleos do processador, como fica claro neste teste simples. Com a carga total apenas no processador, o Thermal Design Power de 30 watts permite que ele alcance até 2,67 GHz. Reduzindo a potência para 20 W, a frequência baixa para 2,05. Por outro lado, com 15W é apenas 1,75 e com apenas 10W, esses 12 núcleos poderosos trabalham com clock de apenas 1,11 GHz. Essa relação é a chave para a mudança de desempenho. E assim posso tranquilizá-los que sim, em títulos que usam muito o processador, ainda vale a pena aumentar o controle de energia ao máximo. Mesmo que a placa de vídeo não ganhe mais desempenho, alimentar o processador com esses watts extras realmente vai resultar em uma jogabilidade mais fluida. Mas espere, 30W em um dispositivo tão pequeno e realmente compacto, será que a longo prazo é possível resfriar isso de verdade? Claro, isso é garantido por um grande ventilador de classe PC. O ar é sugado pela parte traseira do gabinete e expelido por uma saída superior, mantendo o fluxo quente longe das mãos. O mais importante é que o fabricante confirma o uso aqui de um material termocondutor eficiente de mudança de fase da Honeywell. Essa informação é fundamental, pois em dispositivos difíceis de desmontar, pastas térmicas tradicionais podem secar em 1 ou 2 anos. E esse material é praticamente de manutenção, garantindo desempenho melhor e constante, trazendo tranquilidade por anos. E quanto ao ruído, com baixa carga, o ventilador muitas vezes fica parado, garantindo silêncio absoluto. Segundo as especificações oficiais, mesmo na velocidade máxima, o ruído dificilmente passa de 39 dB. Esse nível é similar ao ruído de uma geladeira moderna e silenciosa, o que minha experiência confirma. Nos perfis entre 15 e 18 dB é praticamente inaudível. Só acima de 20 W percebemos o ventilador na traseira do aparelho, mas mesmo em 30 W ele não incomoda e se mistura aos sons dos alto-falantes. Claro que o software do fabricante, com toda a sua inteligência, nos permite não apenas uma configuração padrão da velocidade do ventilador, mas também a possibilidade de criar 2 curvas personalizadas. Podemos alterná-las depois, mesmo sem sair do jogo. Ótimo, já sabemos como o sistema de refrigeração é construído e o quão silencioso ele pode ser, mas será que ele é igualmente eficiente? Vamos verificar como todas essas soluções se traduzem em temperaturas específicas sob carga sintética máxima. Como pode-se ver, em modos de baixo consumo, as temperaturas ficam perto de 50 graus, pois o ventilador, como já mencionei, muitas vezes permanece desligado para garantir silêncio total. Esse resultado é seguro e intencional. Com 15W, a temperatura não passa de 60 graus. Esse é um resultado fantasticamente frio. Mas é claro, o mais importante, como sempre acontece, no final da escala. Mesmo quando pisamos fundo e colocamos 30W de carga contínua, a temperatura máxima se estabiliza em apenas 75 graus Celsius. Isso é muito? Não, absolutamente não. Segundo a AMD, o processador Ryzen HX 370 opera com segurança até 100 graus Celsius. Acreditem em mim, com certeza vão aparecer no mercado notebooks com esse mesmo processador que vão chegar nesse limite e perder desempenho. E aqui temos uma margem de segurança de mais de 25 graus, mesmo no pior cenário térmico possível. Manter temperaturas baixas em um Ryzen tão potente, ao mesmo tempo garantindo um funcionamento realmente silencioso, é uma conquista incrível. No entanto, tem um porém, ou seja, a temperatura do gabinete de metal. Ele funciona como um dissipador de calor e, em perfis mais altos, pode esquentar até 50 graus Celsius. Apesar de causar preocupações, essa temperatura é um fenómeno natural. Ninguém vai se queimar com isso, e no inverno você pode até aquecer as mãos geladas de forma eficaz. Vale ressaltar também que, na Basic Input-Output System, podemos facilmente alterar a frequência da memória de padrão de 7500 para 8000 megatransferências por segundo. E como o Radeon 890M integrado é muito faminto por memória rápida, esse procedimento certamente será recompensado com quadros extras nos jogos. Claro, como em qualquer overclock, existe um certo risco de instabilidade.
Por isso, para manter total honestidade e comparabilidade dos resultados, todos os testes de desempenho que vocês verão aqui neste vídeo, eu os realizarei nas configurações padrão de 7500 megatransfers por segundo, mas o verdadeiro overclocking neste dispositivo não acontece na Basic Input-Output System, e sim em tempo real, com um simples toque do dedo. Refiro-me, claro, à mudança desses perfis de energia. Além da RAM, não faremos overclocking clássico, mas essa opção rápida de alterar perfis é um overclocking moderno e seguro. Neste vídeo de Uncharted 4, vemos que ao mudar o perfil, após cerca de 2 segundos, o software já aplica a alteração. Isso se reflete imediatamente pelo aumento ou diminuição do número de quadros gerados. Mexer nesse controle deslizante é muito satisfatório, pois buscamos o equilíbrio ideal, o máximo de tempo de bateria, mantendo a fluidez que precisamos em determinado título. No jogo móvel, ao usar a bateria, essa função atua. Uma diferença absolutamente genial. Fundamentos discutidos hora dos jogos. Para começar, vamos com um dos jogos mais exigentes, Cyberpunk 2077. Todos os testes foram realizados em resolução 1200p no preset do Steam Deck e com o desfoque de movimento desativado. Vamos conferir como o X1 Pro se sai em Night City. Analisando o perfil de Quincy Watts, o dispositivo alcança média de quase 35 quadros por segundo. Esse valor já permite jogar e aproveitar o jogo, principalmente em viagens, mas ainda é o mínimo para uma experiência confortável. A mudança real ocorre ao chegar a 24 watts. Aqui recebemos uma injeção poderosa de potência e a média de quadros por segundo salta para mais de 43 FPS. Isso é um aumento de desempenho de quase 25%. O jogo fica visivelmente mais fluido e responsivo. Para muitos, isso será o equilíbrio perfeito entre desempenho e consumo de energia. Mas o que acontece ao mudar para o máximo de 30 watts? Nesse caso, a média de quadros aumenta apenas um pouco para 46 FPS, o que confirma a nossa teoria anterior sobre ganhos decrescentes. Mas aqui vale a pena prestar atenção ao 1% low, ou seja, a fluidez nos momentos mais intensos. Esse valor agora supera 30 quadros, eliminando pequenos travamentos e quedas de fluidez. Esse é um exemplo perfeito de como essa potência extra alimenta o processador e estabiliza toda a jogabilidade. Sei que alguns vão pensar, mas Pavel, 46 quadros ainda não são 60. E estão certos, mas é preciso lembrar o motivo disso. Consegui esses resultados em uma resolução exigente de 1200p, superior ao Full Alta Definição 1080p, considerado ideal por muitos. Nada impede que você reduza a resolução para 800p. Sim, em uma tela de 11 polegadas próxima aos olhos, notamos leve pixelização, mas o dispositivo gera bem mais quadros por segundo. Essa é a beleza de jogar no PC. Temos escolha, ou máxima nitidez ou fluidez total. Vocês escolhem o que é mais importante na hora. Eu mesmo sou muito sensível à resolução e, em vez de fluidez extrema, prefiro um nível ultra alto de detalhes na imagem. Testei Black Myth: Wukong em 1200p. Embora esse jogo ainda seja um dos títulos ultra exigentes, ele não é tão brutalmente exigente quanto Cyberpunk E2. Nessa resolução, mesmo nas configurações médias e com 15W, temos uns ótimos e jogáveis 52 quadros por segundo. Ao aumentar para 24W, temos mais desempenho, com média de 58 FPS. E isso, com a potência máxima de 30 W aqui, o ganho na média de quadros já é apenas simbólico. Chegamos perto de 60 FPS. Esse último passo já é aquele típico suavizamento de bordas e a busca pela perfeição absoluta. Todo o adicional aqui serve para estabilizar o mínimo de quadros por segundo, para que mesmo nos momentos mais intensos de batalha, a fluidez não caia nem por um instante abaixo do ideal. Sabe de uma coisa? Vamos fazer uma pequena pausa desses títulos AAA tão exigentes. É hora de Fortnite. Aqui, mesmo com 15 EVO já está ótimo. Média de mais de 97 FPS com 1% low, acima de 60 FPS ideal para jogar na bateria. Passar para 24W faz sentido em jogos competitivos. O desempenho salta então para 134 FPS, aproveitando totalmente o potencial da tela de 120 Hz. Os 30W trazem só um aumento simbólico para 141 quadros. Essa é uma opção para profissionais que lutam por cada ponto de vantagem. Agora vamos ver como o X1 Pro se sai na pista de corrida no jogo Forza. Já com 15W dá para ver que estamos lidando com um jogo muito bem otimizado.
Mesmo com um perfil tão econômico em energia, o benchmark mostra uma média de quase 60 quadros por segundo. Quando damos mais potência ao dispositivo e passamos para o perfil de 24W, a média de quadros ultrapassa 70 FPS, o que já permite começar a aproveitar o potencial dessa configuração da bela e rapidíssima tela. Mas o que é ainda mais importante, deem uma olhada no 1% Low. Esse valor salta de 38 para mais de 53 quadros, proporcionando uma estabilidade incrível. No exemplo do Forza, também dá para ver que às vezes vale a pena aumentar a performance até esses 30W. Esse último aumento de 5 quadros pode não parecer muito, mas quando estamos conectados a uma fonte de energia externa, é algo que um jogador experiente com certeza não vai desprezar. Agora, uma olhada rápida. The Witcher 3 na nova versão mostra bem porque não basta considerar só a média de quadros por segundo. Com 15W, o jogo chega a 54 FPS no papel. Na prática, o baixo 1% Low FPS pode causar travamentos irritantes na cidade ou em lutas. Só a mudança para 24W deixa a jogabilidade fluida. Curiosamente, alimentar o sistema até mesmo com 30W também não é em vão aqui. Na verdade, eu joguei em Novigrad, que é o local mais exigente para o processador em todo o jogo. É o processador que consome essa energia extra. Para nós, o mais importante é que o aumento resulta em uma melhoria na fluidez. Uma das maiores promessas feitas pelo fabricante do X1 Pro é que este pequeno dispositivo pode substituir completamente o seu grande computador de mesa, que basta conectar um cabo e pronto. Parece ótimo, não é? Mas será que isso realmente funciona na prática? Eu também verifiquei isso. Na configuração básica, isso ocorre devido às portas USB 4. Um único cabo para a estação carrega o dispositivo, transmite 4K e suporta todos os periféricos simultaneamente. Como computador doméstico para trabalho e multimídia, o X1 Pro funciona muito bem. Podemos, é claro, jogar em uma tela maior com o mesmo desempenho que no display integrado. Só me irrita que, nesse caso, não dá para desligar a tela principal. Mas já que ela está ligada, dá para exibir nela o monitoramento de desempenho ou qualquer outra coisa. Neste momento, estou jogando em resolução 1430p nas configurações médias, texturas no Ultra, e talvez não seja nada demais, porque são só 50 FPS. Mas se eu diminuísse a resolução ou baixasse um pouco as configurações, daria para conseguir uma fluidez ainda melhor. Imagine poder fazer isso no hotel, em viagens ou férias, jogar uma hora antes de dormir. É um sonho. O que eu daria para poder voltar no tempo e jogar em algo assim quando eu estava de férias ou visitando minha avó. Antigamente, esses aparelhos não existiam. Este dispositivo surpreende incrivelmente e surpreende de forma muito positiva, mas a verdadeira diversão começa quando usamos a arma secreta deste portátil, que é a porta de resfriamento. Usei a estação eGPU Mini do fórum MGA1 nos testes. A análise completa está no canal. Há um chip AMD dentro. Radeon 7600 MXT com Total Graphics Power de até 120W. A própria estação também oferece portas adicionais DisplayPort, HDMI e USB. O que é importante, o cabo de resfriamento não transmite energia, então, para funcionar completamente, precisamos de um segundo cabo USB-C para carregar o dispositivo ou manter sua energia. Mesmo assim, é uma solução prática com 2 cabos que transforma nosso desktop em uma fera. O resultado? Esse console compacto vira uma máquina para jogar em 1440p com gráficos altos. Demonstra como essa plataforma é altamente escalável. Agora uso 2 monitores atrás de mim. Como podem ver, o computador está desligado e usando todas as portas da estação eGPU e do dispositivo, posso ter 5 monitores mais a tela X1 Pro como sexto. O veredito final é que sim, esse portátil discreto pode substituir completamente um computador desktop para o usuário comum e até mesmo para um jogador mais exigente, desde que ele invista em uma estação eGPU. Mas antes de tudo, por ser portátil, como a bateria se sai? Obviamente, isso depende do perfil de energia e do brilho da tela. Para o teste, usei Baldur's Gate 3. Com 15W e 35% de brilho, o dispositivo rodou o jogo por 2 horas e 2 minutos. O perfil de 24W me deu conforto ao jogar, mas diminuiu o tempo de diversão. Horas e 24 minutos. Pessoalmente, eu uso esses 30W praticamente só quando estou com energia, mas mesmo nesse perfil, o X1 Pro me permitiu exatamente por 1 hora e 9 minutos de jogo.
E alguém pode dizer que 1 hora ou até 2 é pouco para um portátil. Sim, mas vamos acordar. É um jogo AAA exigente, rodando em resolução muito alta. Em uma tela enorme, mas ok, se vocês querem tratar isso como um portátil, tudo bem. Stardew Valley é uma produção muito agradável e bem avaliada, já tendo vendido mais de 41 milhões de cópias. E eu sei que à primeira vista não parece impressionante, mas ela consegue prender tanto os jogadores casuais quanto os mais hardcore. O Shazam Pro é realmente um exagero para esse título, mas mesmo no perfil de energia mais baixo, de 4 watts, ele mantém o jogo rodando de forma suave, sem quedas abaixo de 60 FPS. O limite de 60 quadros aqui já vem do motor do jogo, mas no caso de Stardew Valley, como vocês provavelmente podem imaginar, esse valor é absolutamente suficiente. No entanto, se estivermos longe de uma tomada ou de um power bank, vale a pena prolongar ao máximo o tempo de uso, então basta desligar o Bluetooth e o Wi-Fi e ajustar o brilho da tela para 5%. Sim, ainda fica bom. O jogo é tão claro e colorido que em ambientes internos não sentimos nenhum desconforto. Nessas condições, o X1 Pro atinge impressionantes 8 horas e 10 minutos de jogatina ininterrupta. Então, meus queridos, eu acho que sim, esse aparelho merece ser chamado de portátil. Se podemos jogar por 8 horas sem parar, então o respeito é mais do que merecido. Mas descarregar é uma coisa. Carregar o dispositivo de 0 a 80% leva de 50 a 60 minutos. Para carga total, até 100% leva 75 a 90 minutos. O tempo exato varia conforme a temperatura e o uso do dispositivo, mas os resultados são excelentes e utilizáveis. Existe ainda outra função, na minha opinião, absolutamente genial relacionada à bateria, que o X1 Pro implementa de forma exemplar. Estou falando de limitador de carregamento. Na aba Proteção de carregamento, um controle deslizante permite definir o limite máximo de carga da bateria. 100%. Também podemos bloquear totalmente o carregamento enquanto o dispositivo estiver em uso. E agora a pergunta: para que serve isso e para quem? Assim como acontece com carros elétricos ou até mesmo com todos os smartphones modernos, carregar a bateria até 100% a degrada significativamente. A regra de ouro é manter o nível de carga entre 20% e 80%. Por isso, se vocês jogam principalmente em casa com o aparelho conectado à energia, definir esse limite é altamente recomendado. O aparelho opera em modo bypass, usando a energia da tomada e ignorando a bateria. Dessa forma, vocês garantem que daqui a 2 ou 3 anos ela ainda esteja em ótima condição. Em um equipamento desse valor, na minha opinião, essa é uma função que vale ouro. No início do vídeo, prometi que falaria sobre as diferenças entre o GPD WinMax 2 e o X1 Pro. Então, qual deles é melhor e para quem? Os dois dispositivos seguem filosofias bem diferentes. Dá para ver logo de cara que o X1 Pro foi criado primeiramente para consumo de mídia e, claro, para jogos. Por outro lado, o GPD Win Max 2 é como um laptop miniatura, mas totalmente potente, com um diferencial interessante que é o controle embutido, e essa diferença define tudo. Como um portátil clássico, o GPD Win Max 2 é mais compacto. Curiosamente, graças ao fato de a tela ficar acima do controle, não precisamos levantar o aparelho tão alto, o que reduz visivelmente o cansaço nas mãos. Por outro lado, o X1 Pro, embora seja mais pesado, na minha opinião, tem um formato de pegada mais confortável e ergonómico. Apesar da sensação de produto barato, ele encaixa muito bem nas mãos. Talvez surpreenda, mas após testar ambos, minha opinião é simples. Apesar de tudo, o X1 Pro funciona melhor como um dispositivo portátil para jogos. O principal motivo é a tela. Comparando os dois dispositivos, a diferença é enorme. A tela do GPD WinMax 2, apesar de boa, ao ser comparada com o aparelho testado hoje, parece sem brilho e quase sem vida. Seu painel, com ótima saturação de cores, lembra um diodo emissor de luz orgânico, sendo também mais brilhante, maior e com 120 Hz de taxa de atualização. O X1 Pro possui alto-falantes superiores e design mais confortável e ergonómico. A única exceção onde a GPD ainda tem vantagem nos jogos é na posição deitado. Por isso, o meu conselho é o seguinte: se 70 a 90% do tempo que você passar com esse aparelho for dedicado apenas a jogos, escolha sem hesitar o One X Player X1 Pro. Mas se você divide o uso entre jogos e produtividade em 50-50 e precisa de um teclado integrado para trabalhar fora de casa, aí sim, sem dúvida, escolha o GPD WinMax 2.
Aqui é importante resumir rapidamente os prós e contras. Entre as vantagens do X1 Pro, podemos destacar com confiança essa linda, brilhante e, convenhamos, enorme tela para um portátil. O som também é muito melhor do que se poderia esperar. Processador e placa gráfica têm desempenho incrível e funcionam silenciosamente. O software avançado, quase perfeito e que facilita a vida é outro ponto forte deste produto. Pode surpreender, mas também vejo o controle como ponto positivo. Pode até parecer estranho no começo, mas faz sentido e garante uma jogabilidade super agradável. Não há muitos pontos negativos, talvez apenas 3, mas primeiro vamos mencionar 2 coisas. O conforto de jogar deitado não é dos melhores e a posição do segundo porto USB-C não é das mais felizes. Quando o controle está conectado, dos 2 portos só resta um disponível. Claro, ainda temos a porta USB-A do outro lado, mas eu costumo usar fones de ouvido gamers baratos com um transmissor USB-C dedicado. Esse pequeno, mas infelizmente bastante largo adaptador, garante uma conexão direta e rápida, sem atraso, o que faz muita diferença nos jogos. Claro, sempre podemos jogar com fones de ouvido via Bluetooth, mas eles sempre terão um certo atraso, que às vezes nem é tão pequeno assim. Infelizmente, com as portas atuais, é preciso escolher entre carregar o aparelho ou usar fones de ouvido, o que pode ser frustrante. A terceira desvantagem é o desempenho do SSD pré-instalado da Acer. No papel e nos testes sintéticos, tudo parece estar certo com ele e devo admitir que em 99% do tempo ele funcionou perfeitamente, pelo menos até ligar o aparelho após semanas de pausa. O Windows iniciou atualizações, a Steam e a Epic atualizaram jogos e o disco congestionou. Todo o equipamento travava tanto que não dava para usar. E o 100% ocupado? Eu assisti ao vídeo de desmontagem do X1 Pro feito por um criador vietnamita que mencionou que esse Acer é simplesmente lento. Quando sobrecarregamos ele com muitas tarefas, ele simplesmente não aguenta. Aqui consegui gravar uma situação parecida. Talvez não tão drástica quanto antes, mas já dá para ver que o disco, mesmo com uma simples transferência de biblioteca de jogos para outra partição, pode engasgar. Essa incerteza quanto ao desempenho. Na minha opinião, investir na variante de 4 TB mais cara pode não ser a melhor opção, porque uma solução muito mais inteligente é escolher uma configuração mais barata e guardar o resto da biblioteca de jogos no cartão microSD. Mas é importante lembrar de escolher um cartão de uma marca renomada e com boas velocidades, porque colocar aqui um cartão antigo e lento pode resultar em um desempenho péssimo. Então, testei o cartão dupla taxa de transferência de dados 200 que a Patriot me enviou para os testes. Ela possui a maior capacidade desse modelo, 1 TB. O fabricante informa a velocidade de leitura de 160 MB e gravação de 120 MB SESI. Verifiquei essas afirmações no programa Crystal Disk Mark e, infelizmente, no leitor interno Cardex 1 Pro, os resultados foram muito mais baixos. Tentei ver os resultados no leitor da embalagem e tive uma surpresa muito positiva. Os resultados superam o que a Patriot promete. Muito bom. Há algo errado com o leitor X1 Pro? Por conta disso, escrevi para o suporte da One X Player e ainda estou aguardando a resposta deles. Tudo bem, mas e se 1 TB for pouco para vocês? Aqui, a empresa Kioxia veio em meu auxílio, enviando também o seu cartão Xperia Plus G2 com impressionantes 2 TB de capacidade, ou seja, o máximo que este dispositivo consegue suportar. Ainda são poucos os fabricantes que têm cartões com uma capacidade tão gigantesca, mas como podem ver, a Kioxia já faz parte desse seleto grupo. As velocidades prometidas por este modelo não são tão altas quanto as da proposta da Patriot, mas ainda assim devem ser suficientes para jogar confortavelmente. Verifiquei novamente as velocidades no Crystal Disk Mark. A diferença já era bem pequena, mas de fato no leitor externo é um pouco mais rápido. De qualquer forma, o maior trunfo da Kioxia é justamente esse enorme espaço de armazenamento. Ideal para quem quer ter toda a sua biblioteca Steam sempre à mão. 2 TB em um cartão do tamanho de uma unha é impressionante. A disponibilidade desse cartão de 2 TB varia, mas é uma opção que vale a pena considerar. Os links para eles, é claro, vocês encontrarão na descrição abaixo do vídeo. É uma solução simples, muito mais barata e bastante voltada para o futuro. Vamos falar sobre o preço, e aqui precisamos deixar as coisas claras desde o início. X1 Pro é um dispositivo de altíssimo nível, com custo que o coloca na categoria de grandes notebooks gamers e não de consoles típicos. O preço final varia conforme a configuração, memória RAM e armazenamento escolhidos.
Antes de decidirem comprar, preciso falar sobre um assunto menos agradável, mas muito importante: manutenção e possibilidade de upgrades. Aqui, infelizmente, o One X Player X1 Pro decepciona bastante. Abrir este dispositivo é realmente um caminho de sofrimento. Os dois primeiros parafusos são fáceis de acessar no local de montagem do controle, mas os outros dois ficam ocultos sob etiquetas de identificação, que ao serem removidas acabam inutilizadas. Além disso, outros 8 parafusos foram escondidos sob tampas de vidro coladas das luzes de LED que podem quebrar facilmente ao serem removidas. Sem as ferramentas certas, a missão é quase impossível. Felizmente, o fabricante usou aqui o material Honeywell e não pasta térmica. Como vocês sabem, o Honeywell é, pelo menos na teoria, absolutamente eterno. A pasta térmica comum deve ser substituída a cada poucos meses ou, no máximo, a cada poucos anos. Nesse aspecto, o já mencionado GPD WinMax 2 supera totalmente o produto da marca One X Player. Lá, até amadores trocam disco, bateria ou aplicam nova pasta térmica com facilidade. Ambos os dispositivos têm vantagens e desvantagens. Assistindo minhas análises, vocês poderão decidir o que é melhor para vocês. Lembrem-se também de deixar um like e escrever um comentário sobre o que vocês gostam no X1 Pro e o que mais convence vocês no produto da GPD. Até a próxima!